onde nos encontramos hoje em termos de tecnologia? Participamos hoje, não é, de um movimento profundo de transformação, de transformação da educação no Brasil. E transformações, na verdade, aí ao longo do século XXI. E transformações essas que não são próprias do Brasil, são transformações que são discutidas ao longo do mundo. Nós discutimos sobre práticas pedagógicas, sobre formação de professoras, sobre relação teoria e prática, mas não só nós, brasileiros, o mundo inteiro está discutindo. E as discussões ocorrem em diversos espaços, em diferentes ritmos, com variados sujeitos, e de alguma forma elas terminam afetando a todos. Então podemos dizer que a educação está em processo de transformação. E aí, quando falamos em educação formal, informal, básica, superior, presencial, online, educação corporativa. E, em grande medida, em decorrência do avanço das tecnologias, é que nós temos essa diversificação. Por quê? Porque as novas tecnologias, elas criam possibilidades inimagináveis, criam possibilidades de contatos e acesso a informações das mais diversas formas. Exemplo, dou novamente o exemplo do nosso curso. Estamos aqui, né, só nós três, nessa sala, gravando. E vocês aí, cada um em um lugar diferente, com suporte tecnológico diferente nas mãos, e estão tendo acesso a essa comunicação que nós estamos construindo aqui. E aí, nesse sentido, a sala de aula, o lugar conhecido como sala de aula, ele se torna um lugar direcionado a encontros pontuais. E é mesmo no espaço, é o espaço virtual que toma lugar e se torna o lugar ao longo da semana. Então, eu estou aqui gravando, mas eu vou estar, né, numa outra dimensão, com todos vocês ao longo da semana, em dias diferentes, em horários os mais diversos, porque as novas tecnologias, as tecnologias digitais, nos possibilitam isso. Então, nós vamos nos encontrar, tá? Cursistas, né? Professora ministrante, cursistas, vão se encontrar ao longo da semana, em lugares diferentes, em horários os mais diversos. E a sala de aula, né, o nosso auditório, o nosso encontro presencial vai ser lá a nossa atividade pontual. Então, não partimos da sala de aula para outros ambientes. Não, é o inverso. Começamos nossa interação via ambiente virtual e depois vamos lá para o nosso auditório, nossa sala de aula, para o encontro presencial. Então, são diferentes experiências, possibilidades que nos possibilitam diferentes acessos à informação decorrentes do avanço das tecnologias digitais. E aí, pensando em aspectos teóricos das novas tecnologias, nós temos que assumir, colegas, que as coisas mudam. E eu digo isso porque, para alguns professores, às vezes é difícil assumir isso. Mas eu gostaria que todos nós fizéssemos uma reflexão sobre isso, sobre as mudanças. Nós precisamos assumir que as coisas mudam, e mudam de modo geral na sociedade. E que nós, de alguma maneira, precisamos acompanhar as mudanças que ocorrem na sociedade, porque, do contrário, estaremos sendo professores fora e pessoas fora do nosso próprio tempo. Parte das mudanças que ocorrem na nossa sociedade é ocasionada pelas tecnologias. O maior exemplo disso são as transformações que resultaram nos celulares que nós temos hoje. Olha o iPhone. O que é o iPhone, gente? E aí eu pergunto, as tecnologias, elas modificaram a educação? Elas modificam a educação? Elas modificam a educação? Muitos vão dizer que sim, mas vai ter aquele que vai dizer que não, uma vez que considera a educação algo muito mais amplo do que as tecnologias. E aí eu chamo a atenção para a necessidade, por um lado, que acompanhemos as mudanças pelas quais passa a sociedade e mudanças que estão associadas ao domínio tecnológico, mas que, por outro lado, não percamos de vista que a educação, ela tem uma dimensão que é maior que as tecnologias. Ou seja, as tecnologias existem em função das mudanças sociais, aliás, das mudanças que ocorrem na sociedade,
mas elas não são o todo para a educação. A educação ela tem uma dimensão que é maior. É por meio do educar que nós podemos construir cenários, ajudar a construir opiniões, fomentar a interação, desenvolver a integração entre os sujeitos e fazer com que eles desenvolvam diferentes habilidades, muitas delas que podem ou não estar associadas às novas tecnologias. E aí, eu queria deixar bem claro e bem forte aqui para a nossa reflexão, para o decorrer da nossa sessão, que as novas tecnologias elas podem ser ótimas para o bom funcionamento das nossas práticas docentes ou de gestão escolar. Mas que, para além delas, é preciso que você tenha um mínimo de reflexão teórica sobre o alcance dessas tecnologias, uma vez que elas se misturam, né, com o ser humano, mas elas não podem ser maior que o ser humano. Inclusive, tem gente vendendo aí a ideia das tecnologias, propondo mais do que elas podem nos proporcionar. Né? Porque, vejam, é claro que as coisas mudam, né, e muda a essência da nossa vida. Porque, por exemplo, veja, há 20, 30 anos, né, se a gente pensar aí na década de 80, qual era a tecnologia de comunicação que nós utilizávamos muito? Era a carta. Né? Então, tem alguns cursistas, inclusive, que nem sabem o que é uma carta, né? Que não sabem o que é. Imagina, não aprendeu o que é uma carta, porque eu já disse aqui, inclusive numa outra sessão formativa nossa, para nós dizermos que sabemos, que aprendemos algo, nós temos que experimentar. Eu não posso dizer que aprendi a coreografia lá da música da Beyoncé, né, ou da Joelma, só por ter visto. Não, eu tenho que ir lá demonstrar que sei. Então, eu tenho que experimentar. E tem muitos cursistas aqui, por exemplo, que não experimentaram uma carta. Né, você preparar a carta, preparar o envelope, ir na agência dos Correios, ou então ir naquelas caixas, né, coletoras de correspondência e colocar, e depois ficar esperando 2 semanas para a carta chegar. Ou, né, se fossem assim, estados vizinhos, né, 1 semana. Então, final da década de 80, em 1 semana você recebia a carta. Mas, enfim, isso é década de 1980. Gente, um dia desses. Ou então, na mesma época, você pagava uma fortuna por uma ligação telefônica. E, às vezes, além de você pagar uma fortuna, você ainda tinha que se deslocar, mudar de bairro, buscar um acesso público de telefone. Se fosse interestadual, mais distante ainda. Isso na década de 1990. Ou seja, 1, 2, 3 décadas depois, você consegue comunicação instantânea com pessoas de qualquer lugar do mundo e sem pagar 1 centavo. Né? Sem pagar 1 centavo, porque você não paga para fazer uma ligação, gravar um áudio em alguns programas de mensagem, aplicativos de mensagem. E aí eu citei o Uber, né, em algum momento aqui já. E, gente, o que é o Uber? O Uber se tornou uma empresa mundial no ramo de transportes. E os carros, né, que as pessoas utilizam quando vão pegar o Uber, são da empresa Uber? Não, o carro é do motorista. Ou seja, a Uber é uma empresa, tornou-se uma empresa mundial no serviço de transporte sem ter um carro sequer. Graças, né, fruto das novas tecnologias, do alcance das tecnologias. Então, a comunicação, ela ganhou muito num curto espaço de tempo de 2, 3 décadas. E digo muito porque nós podemos conversar com pessoas, inclusive, não só em diferentes espaços. Não, nós podemos conversar com pessoas que são de diferentes línguas. Você observa lá no Skype, por exemplo, você pode conversar utilizando recursos de tradução. Aí você tem o Google, que é também uma outra ferramenta de tradução. Quer dizer, de certo, daqui a 2 próximas décadas, como é que essas comunicações vão estar ocorrendo lá em 2030, 2040? Veja que não está muito longe. Um dia desse nós estávamos na década de 90, né? Mal piscamos os olhos e estamos aqui, né? Fechando a 2ª década do século XXI. Então, como vão estar as tecnologias, né, de comunicação e de telecomunicações? Nós precisamos fazer essas perguntas e precisamos levantar possibilidades de resposta. Por quê? Porque em 2030, 2040, muitos de nós cursistas estaremos em sala de aula.
Em 2040, estaremos em sala de aula. Eu não sei se eu vou estar, né? Se eu não morrer, estarei, né? Porque, enfim, com as mudanças que ocorreram no âmbito, né, da previdência, né, que foi aí aceita, né, pela população brasileira, é provável que eu ainda esteja, né? E como vão estar as comunicações? Porque, enfim, muitos dos cursistas, né, nós temos alunos de licenciatura que certamente estarão, né? Como eu tenho aí cerca de 20, 21, 22 anos de contribuição, não era para estar, mas estarei, né, certamente em 2040 também em sala de aula. Então é preciso que acompanhemos as mudanças que ocorrem nas tecnologias de comunicação, de informação. E aí eu vou até aqui pensando aqui em outros exemplos, vou até sair da seara das comunicações. Vejam só, tem ossos, colegas, ossos, corpo humano, ossos que já estão sendo impressos em impressoras 3D. Córneas que estão sendo impressas em impressoras 3D para implantes. Daí eu pergunto mais uma vez, onde nos encontramos hoje e como nós estaremos em 2030 e 40. Porque hoje nós já estamos vivendo uma quebra entre os limites do mundo físico, né, impressora 3D, então uma quebra entre os limites do mundo físico, o mundo digital, da internet, das plataformas digitais, e o próprio mundo biológico. Está aí a nanotecnologia e a tecnologia digital aplicada à genética. Vivemos uma quarta revolução industrial hoje, né, nessa década atual em que nós estamos no século XXI. O avanço da tecnologia digital constitui-se como uma espécie, né, para alguns, até como uma espécie de religião, né, religião entre aspas. Porque os seus avanços, eles mexem tanto com o ser humano, que há quem acredite que o homem será capaz de controlar até o próprio envelhecimento, tornando-se aí quase imortal. Nós convivemos com a inteligência artificial, está aí a física quântica, tomando conta, né, de tudo. De um lado a física clássica, né, que parte do átomo, do outro a física quântica, que parte, né, que considera uma subpartícula do átomo, que é só a energia. Então, nada mais de matéria, tudo é energia. E aí a inteligência artificial tomando conta de tudo. E os nossos objetos do cotidiano, né? Então, a cortina da nossa sala, ligada à rede. Então, você sai de casa, chega no trabalho, lembra que deixou a cortina aberta, que não deveria, vai bater o sol. Aí, o que é que você faz? Pega o seu smartphone e fecha ali pelo smartphone a cortina da sua casa. A realidade aumentada, convivendo conosco no dia a dia, né? O que era aquele tal de Pokémon, né? Pokémon Go. É a realidade aumentada, convivendo conosco no dia a dia e sendo utilizada para remotamente, né? Sendo utilizada aí por empresas remotamente e indústrias para formar, para criar comunicações internacionais.